Bom dia, sou Wesley Pereira Scalione, sou aluno do curso de Agronomia da FACICA e estarei passando um pouco da matéria de manejo e produção florestal. É, Começando explicando o que é manejo florestal. O manejo florestal é definido como o uso de práticas de planejamento e princípios de conservação que usam garantir que uma determinada floresta seja capaz de suprir de forma contínua um determinado produto ou serviço. A principal ocupação do solo do Brasil são as florestas, ocupam cerca de 59,7%. Outra curiosidade, o Brasil possui aproximadamente 500 milhões de hectares cobertos por florestas, e 97% dessa área é composto por florestas naturais. A floresta amazônica ocupa mais de 334 milhões de hectares do território nacional e 5% da superfície terrestre. E ela também é considerada a maior reserva de diversidade biológica do planeta. E o restante do nosso país é tomado por coberturas vegetais, cujas características variam entre os biomas. O que é uma floresta? É uma área medindo mais de 0,5 hectare com árvores maiores que 5 metros de altura e coberta de copa superior a 10%. Outro destaque da biodiversidade é a Mata Atlântica, que envolve uma área de 1,1 milhões de quilômetros quadrados, composto por diversas formações florestais. Mas, por outro lado, a quantidade de espécies ameaçadas também é exponencial. Tem um total de 50,5% de espécies ameaçadas no Brasil. E como evitar tamanha perda? Para evitar, é bom usando unidades de proteção integral, cujo objetivo básico é preservar a natureza. Nós temos dois grupos, que é a primeira, que é a unidade de proteção integral, cujo objetivo básico é preservar a natureza, e dois, a unidade de uso sustentável, onde procura-se compatibilizar a conservação da natureza com o uso sustentável dos recursos naturais. O que é uma reserva legal? É definida como área localizada no interior de uma propriedade com função de conservação e reabilitação dos recursos naturais e da biodiversidade. Áreas de preservação permanente são as APP. Elas têm função ambiental de preservar os recursos hídricos, a paisagem, a biodiversidade e a fauna e flora. Qual é a importância ecológica das florestas? As florestas têm um papel importante para manter o ar limpo, regula os efeitos do aquecimento global, protege os rios, oferece proteção contra os incêndios e oferece abrigo para diversas espécies de animais. A importância econômica do setor florestal. O Brasil está entre os maiores produtores de celulose, papel e painéis de madeira no mundo, com exportações que trazem contribuição para a balança comercial e geram bastante emprego. Agora sobre a geração de emprego e renda, algumas curiosidades. O setor florestal emprega diretamente cerca de 510 mil pessoas. A renda gera aproximadamente 10 bilhões por ano. Todas as florestas possuem um papel importante para o desenvolvimento socioeconômico das populações que vivem nessas regiões. Gera bastante renda e mantém diversas famílias. A economia florestal gera trabalho e renda, como eu já disse. Os principais consumidores de madeira explorada da Amazônica são os setores associados à construção civil. Os produtos florestais são madeiras, raízes, óleos, resinas, látex, semente, cipós, frutos, cascas, plantas medicinais e etc. O que são recursos florestais? São elementos ou características de uma floresta que geram produtos ou serviços. O que são serviços florestais? São serviços úteis oferecidos pela floresta, como regulamentação de gases do efeito estufa, regulação do clima, manutenção da biodiversidade,
proteção dos solos e etc. A situação atual do Brasil. O patrimônio florestal é 566 milhões de hectares, na floresta amazônica 284 milhões de hectares, o cerrado 160 milhões de hectares, e as áreas de reflorestamento são 5,8 milhões de metros cúbicos ao ano, a demanda de madeira, que também é alta, 350 milhões de metros cúbicos ao ano, e a produção em reflorestamento, que são 90 milhões de metros cúbicos ao ano. Agora eu vou citar algumas das principais espécies de árvores plantadas no Brasil. São elas teca, seringueira, acácia negra, erva mate, paricá, cedro, pinos, eucaliptos, entre outras. A importância da atividade florestal no Brasil. As principais causas: crescimento populacional, tipos de tecnologia utilizadas, demandas de materiais utilizados como energia, e também relações comerciais. Mundialmente, são removidos cerca de 336 milhões de metros cúbicos de madeira por ano. 60% desse montante vem de reflorestamentos plantados para fins comerciais, né? As funções reguladoras: a temperatura, chuva e balanço hídrico. As funções produtivas, ou seja, econômicas: eficiente estoque de energia, madeiras para construção civil, alcaloides, látex, alimentos e etc. Principais espécies. Manejo de florestas nativas para a produção de madeira e produtos florestais não madeireiros. Floresta considerada um obstáculo para o desenvolvimento. Nos últimos anos, as florestas são alvo dos mais diversos interesses: madeiras, uso múltiplo, balicarte ecológico e biodiversidade. Temos termos de debate constante: uso exaustivo da floresta ou uso de produtos madeireiros. Também a abordagem deve ser ampla. Agora eu vou falar sobre o manejo sustentável. O manejo racional da floresta é economicamente viável. Essa tecnologia propicia o enriquecimento da área explorada sem a perda da biodiversidade. O que é um bom manejo florestal? Inclui uma exploração adequada à aplicação de tratamentos silviculturais a florestas para regenerar e fazer crescer outra colheita e do monitoramento. Por que manejar a floresta? Estão desaparecendo em todo o mundo mais de 46 mil hectares por dia. Grande parte desses desaparecimentos se deve à agricultura itinerante, formação de pastagem e também à atividade madeireira, que é uma das principais causas desse desaparecimento. As formas de manejo florestais. Uma é o manejo madeireiro. Tradicionalmente refere-se ao manejo empresarial, e isto surge de grandes áreas exploradas pelas empresas anualmente. Sabe que somente 4% das florestas produtivas tropicais recebem algum nível de exploração florestal regulada ou tratamento silvicultural. O financeiro. Se o custo do manejo não é considerado, o produtor abandona as práticas sustentáveis do manejo florestal. Fator ambiental. Haveria perda do potencial de diversidade da floresta manejada devido ao impacto da extração. Social. Poucas vezes envolve as populações marginais, e as estradas de acesso são muitas vezes um estímulo de inovação em busca de área para a produção de alimentos. Controle. Não estão capacitados para proteger as áreas manejadas de invasão ou avaliar a adequada exploração e tratamentos silviculturais. Os ciclos de corte. Produtividade da floresta tropical é baixa. 1 hectare de mata explorada e não manejada produz 1 metro cúbico. São necessários esperar 30 anos para voltar a cortar. Com manejo pode dobrar a produtividade. Execute um bom inventário florestal em sua propriedade. Um fator importante também o inventário florestal é a aplicação de técnicas de medição para se obter
informação das espécies existentes numa determinada área. É, um inventário para fins de manejo, além do volume total da floresta, o grupo de espécies é para cada espécie individualmente. A distribuição do número de árvores por hectare e por classe de diâmetro. A área basal por hectare e por classe de diâmetro. Outro fator planeje e execute bem a sua exploração. A exploração florestal é uma operação crítica, pois dela depende, em grande parte, o sucesso do manejo. Um bom manejo requer uma extração bem planejada e cuidadosa. É uma atividade que, por sua natureza, causa danos à floresta. A extração danifica até 60% ou mais da cobertura florestal e destrói até 2 metros cúbicos de madeira para cada metro cúbico aproveitado. Uma extração cuidadosa, planejada, pode reduzir a metade os danos, inclusive ser mais barata que a não planejada. Agora eu vou estar falando sobre as recomendações de como extrair madeira, reduzindo o impacto florestal residual. Faça um inventário de prospecção em cada talhão. Isso ajudará a escolher as árvores a serem extraídas. Árvores para derrubada, ter pelo menos 20 centímetros de diâmetro. As árvores que você reserva servirão para lançar sementes em sua floresta e contribuir para a regeneração natural. Os cuidados na derruba. Evite derrubar árvores ocas. Se tiver suspeita de que as árvores não estão sadias, é melhor deixá-la em pé. Evite que os troncos atravessem as trilhas de arrasto. Recomendações de como extrair madeira reduzindo o impacto à floresta residual. Marque sempre o melhor caminho para o trator de arrasto. Busque sempre otimizar o volume de arrasto. Sempre que possível, utilize guinchos para trazer as toras retiradas do local. Evite que as tulhas de arrasto cruzem igarapés ou riachos. Construa estradas de transporte. Dimensione bem os seus equipamentos. Outro fator, acompanhe o desenvolvimento de sua floresta. A remediação das parcelas deve ser feita em intercádio de 2 anos. Cuide de sua floresta. Os tratamentos silviculturais são necessários por diversas razões: para liberar florestas de cipós, para eliminar árvores que competem e impedem o desenvolvimento das árvores reservadas para futuras colheitas. Agora eu vou estar falando um pouco sobre a dendrologia. Por que estudar a dendrologia? A morfologia do caule está relacionada principalmente com os aspectos de utilização da madeira. O fuste é a parte do caule comercializável desprovida de ramos laterais. Além do caule, os demais componentes da árvore são considerados resíduos de exploração florestal. O que é dendrologia? Dendrologia significa estudo das árvores. Do grego dendron, árvore, logos, estudo tratado. O termo foi proposto pelo naturalista italiano Ulisses Aldrovandi em 1668. A dendrologia é a parte da silvicultura que inclui os estudos morfológicos, anatômicos, fisiológicos e de classificação sistemática das árvores. Terminologia e descrição da dendrologia. Árvore. Planta com caule muito lignificado e perene. Caule livre de erguido. Ficha dendrológica. Falar sobre a biologia reprodutiva. Tem a ver com fenologia, vetores de polinização e dispersão, estratégia de reprodução. Também temos o habitat, que tem a ver com clima, solo, exposição, ou seja, encosta ou várzea, estágio sucessional e grupo ecológico. A ficha dendrológica, de acordo com a taxonomia, tem a ver com família, gênero, espécie, nomes populares, características morfológicas, aspecto geral, ou seja, o hábito, tronco, raízes, ramificação, frutos e sementes. Agora, ficha dendrológica de acordo com a distribuição geográfica, que são centros, limites, ocorrência atual e histórica, emprego da madeira ou de produtos característicos físicas, químicas ou lenho, emprego atual, histórico, industrial, artesanal e potencial.
Agora eu vou estar falando um pouco sobre a forma das árvores. A forma específica. A árvore apresenta forma específica quando cresce isoladamente, recebendo luz plenamente, os ramos laterais são bem desenvolvidos e persistentes. A árvore adquire a forma típica da espécie. Eu vou estar falando um pouco sobre a ramificação. Os ramos laterais de uma árvore se desenvolvem a partir de gemas existentes nas axilas das folhas. Temos a monopodial, que é muito presente em eucaliptos, pinos e araucária, ou seja, a gema apical. E temos a simpodial, que ocorre com a maioria das espécies florestais brasileiras, como os ipês, pau-ferro, paineira, fruteiras como a mangueira. Agora a composição do caule. O caule é composto de três partes que aparecem num corte transversal do interior para o exterior, que são medula, lenho e casca. A medula é um tecido meristemático primário, localizado na região central em toda a extensão do tronco. É de pequena importância. Agora o lenho ou xilema. O lenho ou xilema é a parte do caule localizado entre a medula e a casca. Tem as funções de sustentação, armazenamento e condução de seiva bruta. E ele também é a parte mais importante do caule porque ele fornece a madeira. O crescimento do caule. O crescimento em altura ocorre graças aos meristemas apicais, que mantêm sua atividade durante toda a vida da árvore. O crescimento em diâmetro ocorre devido à atividade do câmbio, que é um tecido meristemático secundário. O câmbio produz telos para o interior, que formam o lenho ou o xilema, e também para o exterior, que forma o liber ou floema. A cada camada de lenho que o câmbio forma para dentro, ele vai sendo empurrado para fora e o diâmetro do tronco aumentado. O crescimento do caule. Deve-se fazer acompanhamento de altura e diâmetro, também o acompanhamento de anéis de crescimento, de cerne ou alburno, e também planos de observação e composição do lenho. Agora eu vou estar falando um pouco das características da copa, que é a parte da árvore constituída pelos ramos, flores, folhas e frutos. Tem as funções de fotossíntese, respiração e transpiração. Excelente para reflorestamentos mistos de áreas degradadas, sua madeira é considerada leve e macia ao corte. Por conta disso, é usada apenas para forros, caixotaria e confecção de objetos leves. Esse eu citei um exemplo da árvore farinha seca. Agora eu vou estar citando um exemplo da árvore cupressus, de acordo com a copa. Ela é utilizada em marcenaria, carpintaria e na confecção de instrumentos musicais, devido à sua resistência ao apodrecimento e pragas, e também é uma árvore da tristeza. Ela dura milênios. Agora falar mais um pouco da característica do caule. É a parte da árvore que fica entre as raízes e a copa. Tem a função de sustentação da copa, de condução da seiva e de armazenamento de substâncias de reserva. É a parte da árvore que fornece a madeira, sendo, portanto, a mais importante nesse sentido. Agora, a árvore taninos. Um exemplo, ela possui efeito medicinal, seu fruto comprido e semelhante ao couro possui uma casca amarga, adstringente, alterante, depurativa e hemostática, sendo útil nas leucorreias e gonorreias, agindo ainda sobre as fibras do útero. Agora, características. As características morfológicas das folhas das árvores, bem como a arquitetura da copa das árvores, estão relacionadas com aspectos fisiológicos, como aproveitamento da luz solar, que tem implicações na escolha de espaçamento de plantio. O sistema radicular fixa a árvore ao solo, de onde retira por meio dos pelos absorventes água e sais minerais indispensáveis à sua vida. As raízes pivotantes são aquelas em que a predominância do eixo principal sobre as raízes secundárias ocorre na maioria das essências florestais, que são eucalipto, jatobá, jequitibá, entre outras. Temos as raízes superficiais, que são aquelas em que as raízes secundárias se desenvolvem com a mesma força que a principal, próximas à superfície do solo
Espécies de coníferas são exemplos, como o gênero Pinus. A classificação das essências florestais. As coníferas não se regeneram do toco após o corte da árvore, havendo, entretanto, execuções como Camingamia lanceolata. Produzem madeira clara e mole com fibras alongadas. As folhas, ou latifoliadas, possuem folhas persistentes ou caducas, com limbo bem desenvolvido e de diferentes formas. Possui também frutos verdadeiramente e diferentes formas, como cápsulas vagem e samara. As folhas se regeneram da touça após o corte e geralmente produzem madeira mais escura e dura, como fibras curtas. Mais um pouco de classificação das essências florestais. Quanto à resistência, as essências florestais podem ser resistentes, de resistência média e não resistentes, aos diversos fatores como seca, vento, calor, frio, geada, fogo, solos úmidos e pragas. Quanto à longevidade, ou seja, capacidade de espécies de se manter com vida. Espécies de pequena longevidade vivem menos de 100 anos. Espécies de longevidade média vivem de 100 a 200 anos. E espécies de grande longevidade vivem mais de 200 anos. Quanto à morfologia, as essências são classificadas em dois grandes grupos morfológicos, que são coníferas e folhosas. As coníferas são também chamadas de resinosas, por possuírem no tronco canais especializados no armazenamento de resinas. Possuem folhas persistentes e com limbo pouco desenvolvido. De formato simples, são geralmente lineares e com forma de agulha, sendo conhecidos como acículas. Produzem falsos frutos com forma simples e característica, como estróbio e o cone ou pinha. Quanto à naturalidade, as espécies nativas ou indígenas são aquelas integrantes da vegetação natural do país. As espécies exóticas são trazidas de outros países. Uma espécie nativa ou exótica pode ser classificada como introduzida, caso seja plantada fora de sua zona de ocorrência natural. As espécies introduzidas podem ser adaptadas ou não adaptadas, em função do seu comportamento na nova região de plantio. Classificação das essências florestais. Quanto à frugalidade, exigência da espécies em fertilidade do solo. As espécies frugais são de pequeno consumo de nutrientes, como ângico, faveiro, barbatimão e pinos. As espécies de frugalidade média são de consumo médio de nutrientes, como aroeira, ângico e Gonçalo Alves. Uma espécie não frugal e de grande consumo de nutrientes do solo, como cedro, peroba e jequitibá. Agora eu vou estar falando um pouco sobre sistemas agroflorestais e sua conceituação. O que são? São formas de uso e manejo dos recursos naturais, nos quais espécies lenhosas são utilizadas em associações deliberadas com cultivos agrícolas ou animais, na mesma área de maneira simultânea ou sequencial, visando tirar benefícios das interações ecológicas e econômicas resultantes, bem como sociais. Conceito dos sistemas agroflorestais. A função das árvores nos sistemas. Funções ecológicas. Aumenta a diversidade biológica, alterações microclimáticas e melhoria nas características do solo. O fator é a presença de espécies arbóreas, incrementadas a diversidade de flora, fauna e microbiota da área. Funções ecológicas. Aumenta a diversidade biológica, alterações microclimáticas e também a melhoria das características dos solos, como radiação, temperatura, umidade e vento. Um pouco mais de funções ecológicas, que funções econômicas. Rentabilidade líquida e redução de risco de perdas de produção e comercialização. Funções socioeconômicas são sociais, qualidade de vida do trabalhador rural, diversificação alimentar, diversificação de materiais para o uso na propriedade, diversificação do conhecimento. Quanto ao arranjo temporal,
de acordo com os sistemas agroflorestais. Simultâneo. No simultâneo, os componentes do sistema ocupam a área simultaneamente, interagindo no mesmo intervalo de tempo. Já no sequencial, ocorre uma sequência temporal dos componentes presentes no sistema. Temos também o complementar. Os componentes visam complementar a cultura principal no sistema complementar. Quanto à base socioeconômica, a escala de produção vem do que são comercializados em comércio, intermediária ou de subsistência. Também temos o nível tecnológico de manejo, que é alto, médio ou baixo. E quanto à base ecológica, refere-se à condição ambiental e sustentabilidade ecológica do sistema, que em regiões áridas e semiáridas, tropicais e subtropicais, de acordo com a análise da zona agroecológica para o qual o sistema tem validade. Práticas agroflorestais. A prática agroflorestal consiste de uma operação específica do manejo de um sistema agroflorestal e normalmente é tida como um arranjo dos componentes agroflorestais no espaço e no tempo. Árvores em associação com cultivos perenes. Combinação de espécies madeireiras ou frutíferas cujo produto seja utilizado no ciclo de médio a longo prazo com culturas semi-perenes ou perenes de valor comercial. A principal função do componente arbóreo é exercer uma função de serviço. Práticas agroflorestal simultâneas, ou seja, árvores em associações com culturas anuais. As podas, além de fornecer adubo verde para as plantas, devem ser executadas com o objetivo de minimizar a competição entre os componentes do sistema. Podem servir também para a produção da lenha, estacas e alimentação complementar para animais. Exigem mão de obra em função da necessidade periódica de podas ou de rebaixamentos.